Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. São 3 horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, 3 da manhã, vamos às notícias na Rádio Observadores. O Presidente da República pede que o Governo esclareça de uma vez por todas de que forma é gerido o Serviço Nacional de Saúde. Marcelo Rebelo de Sousa questiona se é o Ministério que gera, como antigamente, ou se esse papel cabe agora à Direção Executiva ou até mesmo a ambos. Em declarações no entroncamento, o chefe de Estado reconhece que o SNS tem um problema estrutural e recorre para isso a uma metáfora. A meu ver, é para onde se deve começar. Quer dizer, não se deve começar um edifício pelo telhado. Deve-se começar pelos fundamentos, pelos alicerces. Porque senão o que acontece é que, se não se começa nos alicerces, depois tudo começa a não jogar. É como um puzzle em que nenhuma peça joga certa. O Presidente da República a insistir que a resolução do problema de sistema no setor passa pela definição da orientação política da abordagem da saúde e nada mais disse sem comentar diretamente sobre o futuro da Ministra. E há mais uma grávida que teve de nascer, uma grávida que teve um bebê na ambulância, tinha estado horas antes no hospital de Portimão. O bebê nasceu quando a grávida de 40 semanas se dirigia novamente ao hospital. O incidente ocorreu na passada sexta-feira. A notícia foi avançada esta noite pelo Correio da Manhã. A mulher já tinha sido vista em Portimão, uma vez que as urgências em Faro estavam encerradas, mas a equipa médica que a assistiu mandou-a para casa, horas depois com contrações. O contactou o INEM de Lolé, foi acionada uma ambulância, mas a mulher acabou por entrar em trabalho de parto no caminho de regresso ao hospital. Falamos agora de eleições presidenciais. Catarina Martins acusa o Governo de tapar os problemas do Orçamento do Estado para 2026 com a Lei da Nacionalidade. A candidata a Belém defende que um Presidente tem a obrigação de lançar debates no país e critica os temas que dominam atualmente a agenda política do Governo. Nós temos tido debates que não resolvem nenhum dos problemas que as pessoas sentem. Nós ouvimos uma lei da nacionalidade, por exemplo, em que há um ministro que diz que Portugal fica mais Portugal. Isto não significa nada. É uma lei que diz que quem está em Portugal, quem trabalha em Portugal, não tem lugar em Portugal. E nós não podemos ter uma sociedade que integra se dizemos às pessoas que elas estão sempre excluídas. Isso não tem nenhum sentido. Mas, para além disso, este debate não só está a ser mal resolvido, é cruel, não é o caminho que precisamos, como o Governo aproveitou para fazer essa lei no mesmo dia em que aprovava o Orçamento do Estado, para quê? Para que não se visse que no Orçamento do Estado falta tudo o que as pessoas precisam. Catarina Martins, esta noite em entrevista à CNN Portugal, e Jorge Pinto admite desistir da corrida a Belém caso isso seja necessário para garantir a presença de um candidato de esquerda na segunda volta das eleições, uma hipótese considerada pelo candidato presidencial apoiado pelo LIVRE, mas para esse cenário se verificar, Jorge Pinto coloca algumas condições. A acontecer isso é com condições. A primeira condição é que essa congregação de forças seja efetivamente numa candidatura de esquerda. A segunda condição é que outros candidatos assumam o mesmo. E assumam o mesmo, por exemplo, se for eu o candidato mais bem colocado. Eu não quero soar arrogante, mas vejamos o que aconteceu ontem em Nova Iorque. Um candidato que há meses tinha 1% nas sondagens ganhou com mais de 50% a eleição da Câmara de Nova Iorque. Portanto, eu venho para esta eleição com muita vontade. Eu arrisco-me a dizer que sou, se calhar, o candidato com mais energia e mais vontade de ganhar esta eleição. Eu venho mesmo com vontade porque eu sei que posso ser um Presidente da República à altura do momento histórico que nós estamos a viver. Numa entrevista à RTP, Jorge Pinto criticou ainda António José Seguro por não se assumir como um homem de esquerda na corrida a Belém e diz que esse é um dos pontos que o distingue do candidato apoiado pelo Partido Socialista. Eu nunca vou ter vergonha de dizer que sou de esquerda. Acho, aliás, estranho que um antigo secretário-geral do principal e maior partido de esquerda da nossa democracia tenha vergonha de o dizer. O senhor acha que estas noções de esquerda e direita ainda funcionam nos dias de hoje? Eu acho que elas são essenciais. Acho que, na verdade, são cada vez mais essenciais por uma razão muito simples. É que a República precisa do confronto de ideias. Jorge Pinto, candidato presidencial apoiado pelo LIVRE, considera que representa a esquerda moderada na corrida a Belém.
Das presidenciais passamos para as autárquicas. Pedro Duarte garante que a escolha de Jorge Sobrado para o Pelour da Cultura na Câmara do Porto não teve como critério a maioria eleitoral. Jorge Sobrado era candidato a vereador pelo Partido Socialista e tinha sido designado precisamente para assumir a pasta da Cultura caso Manuel Pizarro vencesse as eleições. Acabou por se juntar ao autarca do PSD, Pedro Duarte, como vereador independente. O agora presidente da Câmara diz que foi fácil esta escolha de Jorge Sobrado. De facto, esse não foi o meu critério. Eu diria que o facto de nós termos conseguido uma maioria nesta fase que permite mais estabilidade, mais coesão, mais solidez à governação, é uma espécie de benefício colateral, eu diria, não é? É uma vantagem de facto, mas é uma vantagem adicional que não foi a que motivou esta decisão. Aliás, eu disse logo na noite das eleições e disse depois que estava absolutamente disponível e preparado para governar sem maioria absoluta. Portanto, não haveria qualquer problema quanto a isso. Também Jorge Sobrado falou aos jornalistas, explica que o convite para integrar a lista de Pedro Duarte partiu do próprio social-democrata e promete manter a essência dos programas, quer do PS, quer do PSD. É para esse trabalho que me disponibilizei, pondo em diálogo o programa que desenvolvi na campanha eleitoral com outros programas, nomeadamente o programa vencedor, mas com outras ideias da cidade. Nenhum programa está fechado, está sempre em aberto, porque uma cidade é sempre um território em aberto. Declarações de Jorge Sobrado aos jornalistas, é o recém-eleito vereador da Cultura da Câmara do Porto. Seguimos com a atualidade internacional. Os Estados Unidos podem reduzir o tráfego aéreo em 10% até sexta-feira em 40 importantes aeroportos, isto se não houver um acordo para acabar com o shutdown governamental, uma notícia que foi avançada pela Reuters. O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, alerta para a falta de pagamento dos salários de controladores de tráfego aéreo. Dezenas de milhares de voos têm estado atrasados ou foram cancelados e a segurança da aviação pode estar em risco. E subiu para 11 o número de mortos na sequência da queda de um avião de carga nos Estados Unidos, um acidente que ocorreu no estado do Kentucky. A atualização foi feita pelo presidente da Câmara de Louisville através da rede social X, em que também adianta que o número de vítimas mortais pode vir a aumentar. Craig Greenberg acrescenta que há ainda vários desaparecidos na sequência deste acidente. Um avião da UPS que caiu logo depois da descolagem. A investigação sobre o acidente está agora a cargo do Conselho Nacional de Segurança dos Transportes norte-americanos. E Donald Trump diz que Putin lhe pediu para resolver a guerra na Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos afirmou que esse pedido foi feito durante uma conversa recente, mais propriamente há 2 semanas. Putin diz que há 10 anos que tenta resolver esta guerra, mas não consegue e, por isso, sugere que devem ser os Estados Unidos a fazê-lo. As forças de defesa de Israel afirmam ter matado um combatente do Hamas. Alegam que era responsável por manter 6 israelitas em cativeiro em Gaza na sequência dos ataques do 7 de outubro. Os 6 reféns já foram todos libertados. Numa publicação na rede social X, Israel diz que o ataque foi realizado em resposta às violações do acordo de cessar-fogo por parte do Hamas, um ataque que terá acontecido no passado dia 29 de outubro. E neste jornal há ainda tempo para falarmos de desporto e começamos com a 4ª derrota do Benfica na Liga dos Campeões por 1-0 frente ao Leverkusen, com o apuramento para os oitavos de final a ficar agora mais complicado. O único golo desta noite foi marcado pelos alemães aos 65 minutos por Patrick Schick. As águias somam a 4ª derrota consecutiva e distanciam-se ainda mais da possibilidade de apuramento para o play-off de acesso aos oitavos. Na reação ao resultado do jogo, José Mourinho, técnico dos encarnados, diz-se desolado. Dói-me o coração porque um miúdo que fez um excelente jogo faz um erro para o gol e depois, obviamente, a partir daquele momento, mesmo que nós tentássemos motivar e tentássemos tranquilizar, a equipa foi até ao fim, mas aí já foi com algumas dificuldades e depois eles meteram-se ainda mais atrás, com 4, 5 gigantes a fecharem a zona central. Nós aí depois não somos uma equipa muito poderosa no jogo aéreo e não conseguimos encontrar tantos espaços para jogar, mas obviamente frustradíssimo com o resultado, mas contentíssimo com a evolução da equipa e com a qualidade do jogo que nós fizemos.
Mourinho considera que o Benfica esteve bem neste jogo, mas falhou na concretização. O Benfica mantém-se com 0 pontos na principal competição europeia. E esta quinta-feira é a vez do Futebol Clube do Porto entrar em campo frente aos neerlandeses do Utrecht. Na antevisão ao duelo, Francesco Farioli confessa esperar um adversário complicado neste regresso aos Países Baixos. Na conferência de imprensa, o treinador dos Dragões garante que a equipa vai dar o máximo. If we look at the table today, we could have maybe a wrong perspective about who they are. Se olharmos para a tabela, podemos ter uma perspectiva errada de quem são. Na temporada passada terminaram em quarto e competiram muito bem até ao fim. A estrutura é a mesma, tem jogadores muito interessantes e muita qualidade nos flancos. O ponta de lança também é de topo, um treinador com muita experiência. Será um jogo que vai exigir muito de nós, mas competir na Europa é sempre complicado. Temos de estar preparados, trabalhar muito e dar o nosso máximo. Complicated, so we have to be ready and, as Borja said, work hard and to push for the game of tomorrow. Questionado sobre a denúncia do árbitro Fábio Veríssimo, que acusa o Porto de coação e que levou a Federação Portuguesa do Futebol a abrir um processo disciplinar aos Dragões, Farioli concorda com a posição do clube. Acho que o clube foi muito claro. Eu concordo com tudo o que estava no comunicado. Confio totalmente no Presidente e nos responsáveis que vão tratar este assunto nos locais certos e com as pessoas certas. E esperamos que tudo fique resolvido pelos melhores interesses do Futebol Clube do Porto. Francesco Farioli na antevisão à partida desta quinta-feira, num registro captado pelo Porto Canal, o duelo entre o Futebol Clube do Porto e o Utrecht. O jogo da jornada 4 da Liga da Europa está marcado para as 5h45 da tarde. Conta com um relato e análise para ouvir em direto aqui na Rádio Observadores. E assim que fechamos este jornal das 3 da manhã. A informação fica por aqui, mas está de regresso daqui a pouco às 3h30 com a síntese de notícias. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica no Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.